para a gente ver um dos últimos slides, por gentileza, coloca na tela aí, para o nosso telespectador em casa ver o argumento de autoridade. Então, por gentileza, aqui na tela. Acorda, filho. Aí, já Isso tá. aí, muito bem. Olha só, o argumento de autoridade. A conclusão se sustenta pela citação de uma fonte confiável, que pode ser um especialista no assunto ou dados de instituição de pesquisa. A citação pode auxiliar e deixar consistente a tese. Céfara, o aluno sempre pergunta sobre o argumento de autoridade. Quem é que pode realmente ser essa autoridade? Olha, a autoridade, de uma forma geral, até mesmo você pode ser uma autoridade, dependendo do tema. Né? Mas você sustentar essa questão de ser confiável, você vai se basear muito em questões aí de temas mais comuns. A ideia que você tem aqui desse argumento de autoridade, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, sabe, mas essa informação eu não tenho tanto contato, eu não lido muito com isso. Mas aí eu posso voltar para outras informações. Eu posso citar autores, vocês estão lendo geografia, vocês têm história, na verdade você tem um professor com uma fonte de informação maior, né, para vocês. A ideia de você citar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil é um argumento de autoridade, eu sustento isso, é indiscutível. Tem uma autoridade que vai falar sobre. E isso, inclusive, poderia vir na própria sugestão da banca, né, da Compev. A Compev poderia ter colocado um texto da OAB, da opinião da OAB acerca da redução da maioridade penal, que o aluno iria fazer uma transcrição, mas uma transcrição com uma reescritura. Parafrasear, né? Isso, com as palavras dele. Aí ele diz assim, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, a atual legislação não é conivente com a criminalidade, afinal os menores são punidos pelo que fazem e a sanção tem caráter educativo. Então aí, quem sustentou essa ideia foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, voltando para a ideia da legislação, a atual legislação que está em vigor, né, não é conivente com a criminalidade, devido à questão de que os menores eles são punidos pelo que fazem, mas é de caráter educativo. Mas há a punição. Uma coisa muito importante no argumento de autoridade, tá? Uma coisa bem importante é que quando o candidato ele utiliza dessa estratégia, ele está provando duas coisas. Primeiro, que ele leu acerca do assunto, ele tem conhecimento acerca do assunto, ele pesquisou, ele tem uma visão crítica, ele tem informações, ele tem, na verdade, suporte para poder escrever, bagagem, base. E, além disso, ele não está sozinho na defesa daquela ideia. Ele está se utilizando, por exemplo, de um especialista, de uma opinião mais renomada que a dele, de uma espécie de fiador, de avalista do que ele escreve. E isso é muito positivo, isso soa forte. Imagine você, por exemplo, que chegasse com a opinião sozinho, mas você chegasse com 50 pessoas pensando igual a você. Não teria mais força, não teria mais peso na argumentação? Então imagine agora você defendendo uma ideia que também é defendida pela OAB. É isso que faz, por exemplo, o argumento de autoridade. A questão de você falar sobre educação, né? Um dos temas, digamos assim, talvez cogitados pela Compev, a ideia da educação. A questão da educação você vai sustentar tanto por questões suas, a autoridade é sua, né? A questão do Enem, a discussão que está sendo girada, que gira em torno do Enem, todos esses problemas que estão ocorrendo, será que de fato o Enem hoje, ele mede a capacidade do ensino médio, esse exame nacional do ensino médio, de fato, é um exame ou uma porta de entrada para essas universidades? Qual o critério, na verdade, que hoje você tem como Enem, diante de todos esses problemas que estão acontecendo? Né? É isso aí. Nós estamos chegando já, Céfara, aos nossos 10 últimos minutos para nós finalizarmos a nossa aula. E já que estamos falando de finalizar o nosso encontro, vamos falar do final da redação, né? Da conclusão. Como é que deveria ser esse último parágrafo? E o que você tem a dizer, por exemplo, sobre essa conclusão? A ideia da conclusão principal é a questão de você sustentar tudo aquilo que foi dito. Né? Você agora vai bater o martelo. Diz, olha, agora eu vou sustentar por isso, isso e isso. Eu tenho os argumentadores, né, voltados para essa estratégia, chamados operadores argumentativos, que clareiam, deixam claro a ideia da conclusão. Não que você tenha que utilizá-los obrigatoriamente, mas você deixa o texto mais limpo. Mas eu preciso, por exemplo, Céfara, terminar uma conclusão com portanto, por isso, então, uma afirmação já não seria suficiente, não? Seria. Não seria suficiente exemplo, tanto quanto. Um exemplo. Portanto, a sociedade brasileira precisa estar atenta. Se eu tirasse e eliminasse o portanto e escrevesse só a sociedade brasileira precisa estar atenta, não faria o mesmo efeito? Faria. Mas quando eu uso esse argumentador, eu reforço. Quando eu digo, por exemplo, que diante do que foi dito, diante do que foi exposto, eu simplesmente estou chegando
a ideia da conclusão, retomando aquilo que foi dito, né? Tem que, na verdade, você demonstrar isso. Não pode ser um argumento novo. Você não pode ter, eu tive uma ideia por último, vou lançar aqui. Porque não lançou antes, não é? Não fez antes. Para isso existe o rascunho. Ei, agora, uma coisa importante. O que o aluno não deve fazer, em hipótese alguma, é escrever. Para concluir minha redação. Quero concluir. Os crimes. Para finalizar. Se é o último parágrafo. Já finalizando. Claro que a gente está vendo que é o final. É o óbvio. É o óbvio. Para quê? Não é? Para concluir. Não, você quer bem começar no último parágrafo. Vou retomar. Se eu esquecer, PS, posto escrito. Não dá. Não dá para fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Gente, conclusão. Coloca aí na tela, por favor. Conclusão é o momento em que as principais informações do texto já foram apresentadas. A conclusão tem a funcionalidade de sintetizar o que já foi elaborado, sintetizar. Isso aí é importante, frisa essa ideia de sintetizar. Eu vou dizer só aquilo que é essencial, tá? Vou retomar, olha o que está aí, mais em destaque. Vermelhas, em destaque. Eu vou até destacar mais. Retomar as principais ideias, ou então apresentando propostas. Uma questão que o aluno vai perguntar, Séfora, eu vou usar o acordo ortográfico ou não vou? Grande, né, dilema da questão. Gente, nós estamos numa fase de transição, tá? Se você optar pelo acordo ortográfico, você vai ter que ir com ele até o fim. Então, use, na verdade, aquilo que você tem mais segurança. A Compev não deixou nada claro sobre o acordo ortográfico, então estamos nessa fase de transição. Utilize aquilo que você tem mais segurança. Você está usando já, Séfora, o novo acordo? Em sala, depende das turmas, né? Minha turma de hoje, por exemplo, da UFRN, que ficou comigo hoje, firme e forte. Mandar um abraço para os alunos da Prêmio. Meus alunos, né? Meus premiados, tá? E premiadas, obviamente, né? Deixar isso bem claro. Que, na verdade, essas estruturas a gente tem que sempre retomar, porque a partir de 2011, aí é quando você começa a realmente estruturar, porque a partir de 2012 é que ele se torna oficial. Mas essa conclusão, tá? Queria que voltasse para a tela aí. A ideia da conclusão, ela tem que ser retomada, tá? Retomar essa ideia, você simplesmente sintetiza, reforça aquilo que foi dito, tá? Essa é a questão principal. Uma coisa importante, tá, que nós temos que fazer para concluir aqui a nossa aula, é falar também acerca do título, tá? É uma discussão muito importante. A Compev deve pedir o título. No artigo de opinião, ela pede, é geralmente obrigatório. É porque o texto, o artigo de opinião, gente, é um caráter publicatório, né? Se o texto é para ser publicado, a proposta vem bem claro. O texto, elabora um texto argumentativo que será publicado no jornal local, de grande circulação, ou não pequena circulação, mas o aluno já tem a ideia de que se eu vou publicar um texto, o que é que vai chamar a atenção no meu texto? O título. Isso. O título ele é chamativo e tem um espaço destinado para isso. Diferentemente da carta, que não tem, de hipótese alguma, mas nos artigos de opinião da Compev, ela sempre tem orientado e destacado para o candidato colocar o título. Tá? Gente, nós queremos aproveitar, tá, essa oportunidade que nós tivemos, mandar um super abraço para vocês. Tanto eu quanto o Séfora vamos deixar o nosso e-mail para tirar dúvidas. O meu e-mail é o m.flavio@hotmail.com. Repetindo, m.flavio@hotmail.com. Professora Séfora. O meu é séforac38, tá? @hotmail.com. 38 é o número que eu calço, tá bom? Para não pensar que é a minha idade, pelo amor de Deus, tá? Então a ideia é essa. Gente, olha, as dúvidas que nós pudermos tirar aqui no decorrer das aulas, caso seja obviamente necessário, seja preciso, puder fazer isso, a gente vai estar aqui, tá? Sempre que for necessário. Sempre que formos convidados, estaremos aqui. Sempre, tá? Então, a ideia principal é essa, passar para vocês as informações, digamos, mais claras, mais simples, sem rebuscamento, sem escrever textos. Aqui é mais para a gente ir receber informações e deixar as coisas tranquilas, tirar algumas dúvidas, caso seja necessário, né, escrever, entrar no Twitter, deixar alguma informação para que seja retomada logo após. Então, um abraço a todos vocês, foi um grande prazer. E até uma próxima oportunidade. Muito boa noite para vocês.